Olá, sejam bem-vindos à nossa aula. Essa aula é a aula de reposição do dia 18/2. Eu estou colocando a data para que vocês consigam acompanhar e se situar com o conteúdo. Já vou pedir um pouquinho de desculpa, que eu estou mega gripada. Vou tentar não espirrar, prometo, tá bom? Vamos rever um pouquinho do que foi falado na primeira aula de reposição do dia 11/2, tá? Então, falei um pouco dos conceitos, dos princípios de custos, os processos e a sua aplicação. Também fizemos aí a análise de identificar o custo no processo operacional com com aquela tabela onde tem os quadrantes que eu fiquei de ir complementando. Hoje a gente vai ver mais duas etapas, tá? E hoje, aulas de reposição do dia 18/2, nós vamos aprender a criar e elaborar planilhas de custos, né? Então, eu pedi algumas atividades para vocês em sala, para complementar as menções e para que vocês elaborassem aí uma atividade criando um produto baseado dentro de uma empresa que exista, para que você entenda como fazer a precificação desse custo para uma operação. Então, hoje, na nossa aula, eu vou apresentar aqui uma empresa e vou falar da aplicabilidade de como funciona esse processo. Tanto o processo dos 4Ps, tanto o processo de diferenciação de mercado do concorrente, como contexto geral da organização da empresa, através dos custos, através da sua operação e, por fim, a sua aplicabilidade dentro do que nós chamamos aí concorrência, né, do mercado. Muito bem. E aí nós temos todo o conteúdo que nós vamos ver até o final da nossa disciplina. Está aqui a tabela, onde nós paramos aí no planejamento operacional. Vamos agora para a programação. Dentro dessa programação, nós temos o sistema de operação, né? Nós falamos aí do ERP, eu coloquei um vídeo para vocês que fala também do CRM, da importância gerencial de um sistema interligado, para que você consiga gerenciar e acompanhar de forma full-time a organização da sua empresa, a nível de orçamento, que envolve o estoque ou a matéria-prima do desenvolvimento para o seu produto final. Então, a programação, essa etapa, ela vai influenciar esses dois âmbitos, tanto o operacional, quando nós falamos de produção de hora-homem, né, que é a gestão do homem para conseguir produzir X quantidade, e o orçamento aí, que vai envolver toda a operação da empresa a curto prazo, que é o período de 3 meses, no mínimo, e a longo prazo, que é no mínimo aí 12 meses, que é o que a organização considera. A etapa de execução, que nós temos aí o sistema de apoio à operação, que envolve o controle de qualidade, envolve as NRs, como por exemplo o ISO 14000, envolve também a simulação e avaliação dessa execução, quando há testes obrigatórios. Então, por exemplo, na indústria automotiva, é obrigatório ter essas etapas de teste, né? Chamado pit stop de cada veículo e como ele conseguiu produzir com X litros de combustível com X km. Isso é um controle de execução de uma operação. Por fim, nós falamos do controle, a última etapa, que envolve o sistema de custos. Quando nós falamos de uma indústria alimentícia, isso vai variar de acordo com o consumo. Mas quando eu falo de uma empresa como produto em si, está ligado com a quantidade produzida e a quantidade vendida. Nós vamos falar sobre isso em sala de aula com as atividades que vocês estão desenvolvendo, tá bom?
O próximo quadrante fala de sistema de contabilidade por responsabilidade. Nós vamos ver aí na próxima aula as operações contábeis e as suas responsabilidades, né? E os relatórios gerenciais. Então, a última etapa, que é a etapa de controle, está ligada mais com o gerenciamento contábil como função dentro da organização. Muitos são terceirizados, mas nós vamos falar de cada etapa. E agora vamos conhecer aí o Magazine Luiza e a sua operação, dentro de todos os conceitos que nós aprendemos até este momento. Então, tá aí a Luiza Trajano, né, fundadora do Magazine Luiza. E o que eu quero atentar você para entender e o porquê que eu escolhi essa empresa? Porque ela tem diversos produtos dentro do seu catálogo. Então, o Magazine Luiza, hoje, ela tem o Luiza Cred, que está ligado a serviços financeiros, como, por exemplo, cartão de crédito e consórcio. E tem a Luiza Seg, que também faz venda exclusiva de seguros, tanto como previdência, como seguro residencial, seguro veículo. Então, além do que você já conhece, que o Magazine Luiza trabalha a nível de varejo, ela também está ligada a 2 novas operações. E eu escolhi essas operações diferenciadas, para que ajudasse a gente a acompanhar a evolução e verificar que é possível fazer essa analogia, é possível implantar o gerenciamento de custo em determinados níveis de produto, seja ele ligado a serviços ou não. E, recentemente, a Luiza Trajano, não tão recente, né, adquiriu aí a Netshoes, que é uma loja exclusivamente online. Dentro aí da sua plataforma, do seu e-commerce, né, o seu www, ela colocou aí uma aba nova, que é a aba do Netshoes, quando surpreendeu todos os seus consumidores com uma promoção diferenciada, tá? Então, é uma promoção que ela chama promoção de cupom, onde qualquer compra dentro do seu magazine, isso logo quando ela lançou, tá, Netshoes, você revertia esse cupom com bônus para fazer aquisição de um produto dentro do Netshoes. Então, se você comprasse R$100 em produto, esse produto passaria para pontos, você teria lá 100 pontos, e aí você vai acumulando ponto até trocar por um calçado, onde ela fez a quantificação e a conversão do valor por pontos. Então, um Nike estava R$399 a média, e para adquirir por pontos estava R$600. É sempre, normalmente, se precificar com o valor de R$1 seria o dobro de pontuação. E assim ela induzia as pessoas a comprarem cada vez mais dentro da sua plataforma. O outro ponto de diferenciação que o Magazine Luiza trouxe foi reunir grupos de pequenos varejistas, quando estava no auge da pandemia, para introduzir dentro do seu catálogo, ou seja, a gama de produtos foram crescendo e saindo daquele know-how só de móveis e eletrodomésticos. Então, ela trouxe novos parceiros e inovou na sua plataforma, com vendas de produtos de limpeza, com vendas de produtos relacionados à maquiagem, e assim ela aumentou ainda mais o seu consumo e o seu acesso de pessoas dentro do seu marketplace. Ela convidou ninguém mais importante aí do que o querido Global, né? Que hoje ele já nem está mais na Globo, que é o Thiago Life. Mas no momento ele estava no auge aí da sua carreira, onde ele tinha assumido o quadro lá do programa
Big Brother, né? Perceba esse slide, que ele traz aí vários pontos diferentes. Primeiro, um artista global para convidar, né? Então, ele foi lá no horário nobre, entre as 20 e 21 da noite, fazer convite para esses varejistas fazerem parte da plataforma, com o discurso de que o mercado estava fechado devido à pandemia, mas que as pessoas poderiam voltar a faturar fazendo parte desse grupo. Então, ele entrou com uma estratégia competitiva muito dentro de uma concepção do mercado, com uso exclusivo de imagem, uso exclusivo de campanha em relação a valores e desconto, e se você prestar atenção um pouquinho lá atrás, convidando um grupo generalista de varejistas, ou consumidores ou empreendedores que estavam iniciando. Então, o discurso era: você é empreendedor, não está conseguindo vender o seu produto, a sua loja está fechada, venha para o Magazine Luiza, tá? Era exatamente essa concepção. E assim o Magazine Luiza conseguiu aí um incrível destaque dentro do EBITDA. EBITDA é uma taxa global que demonstra a lucratividade. E aí, se você prestar atenção um pouquinho aqui no que está nesse quadrante falando enfoque, a Magazine Luiza, com o seu e-commerce, ela teve 96% de crescimento dentro do trimestres, ou seja, os últimos 3 meses relacionado aí ao início da pandemia. E também houve um crescimento de mercado de 24,7%. Lucratividade entrando dentro do seu e-commerce, porque a sua plataforma explodiu de novas marcas, explodiu de novos produtos. E com a pandemia, as pessoas estavam comprando para fazer a entrega aí online, tá bom? É isso. Vamos avançar um pouco mais para que você entenda como funciona esse processo de diferenciação, porque dentro desse processo de gestão, nós estamos aqui formando gestores com uma identidade diferente, que é o gestor estrategista. Então, a missão dessa aula é fazer com que você reflita com inúmeras possibilidades dentro de uma única empresa. Então, nós vimos aqui produtos diferenciados, saindo lá da questão intitulada há anos só de imóveis. Então, tem lá o seguro, né? Seguro residencial, seguro de vida, seguro previdência. Nós falamos também de consórcio. E agora eu vou apresentar um outro estilo de estratégia que o Magazine Luiza trouxe. Você está vendo aí uma imagem e tem uma chamada para essa imagem, que é o seguinte, ó. Com a Magazine Luiza, você pode conquistar sua independência financeira. Através da nossa loja online grátis, você vende o seu produto e recebe comissões e você pode realizar o seu sonho. Ou seja, dentro da plataforma, dentro do www Magazine Luiza, você pode criar a sua loja e ter um www Magazine Luiza barra o nome da sua loja. Então, isso faz com que você tenha maior credibilidade, porque você vira um parceiro do Magazine Luiza. Mas você administra o seu próprio site, você administra as suas próprias vendas, e o Magazine Luiza retira da sua plataforma, do seu domínio, uma taxa de comissão por estar emprestando o seu nome ou a sua credibilidade. É obviamente que ela vai validar esse processo com você, tá bom? Mas é um diferencial. Muitas pessoas montaram isso. E o que você ganha montando a sua plataforma ou o seu site usando o domínio do Magazine Luiza? Tá aí. O que nós temos de diferenciação? Você vai ter aí a melhor experiência da compra do varejo a nível de um site seguro, né?
Então, o Magazine Luiza, ela garante que o seu site é seguro, que não vai ser hackeado. Ela vai garantir aí a sua taxa de entrega com a sua logística, com o seu transporte. É essa plataforma do marketplace em lojas físicas, porque a sua loja de rua, se você está com a sua plataforma ou a sua loja, o www.xpto, que é o nome da sua loja, todos os vendedores da loja física conseguem enxergar o seu site. E aí podem fazer a venda para você, que é o que eles fazem hoje. Se você foi ou tem curiosidade, vai até uma loja do Magazine Luiza. Se não houver o produto em exposição, o vendedor te convida para ir num balcão, num computador, e ali ele navega com você dentro do marketplace e te mostra os melhores preços. A Magalu e os seus serviços, que é o robozinho, o chat, que tem atendimento aí full time, garante, como eu falei, as entregas e o pagamento com segurança, né? Aí dentro dos dados do seu cartão de crédito, ele tem uma confiabilidade. E um canal de vendas com transparência em relação ao ganha-ganha, que é essa parceria. Então, você veio, criou a sua loja, né, seu website, e depois que você cria a sua loja, você tem uma aba exclusivamente onde você vai conseguir perceber todas as vendas que você fez, ou todas as pessoas que clicaram no seu produto e não comprou. E aí você consegue identificar se não comprou porque o seu valor não está competitivo ou se tem alguma aquisição diferenciada dentro da própria plataforma vendendo produto parecido com valor menor. E aí você vai fazer, né, aquela competitividade para que o seu preço, o seu produto se diferencie. Muito bem. Então, uma das atividades de menções que nós mencionamos e que falamos em sala de aula está ligada a uma empresa e a criar aí, ou direcionar ou criar diretrizes do seu produto. Então, você tem a missão de escolher uma empresa, adotar um produto, criar a sua linha de marketing ou a sua estratégia em relação a preço, promoção, até mesmo usando aí os 4Ps, e fazer todo o orçamento da operação, né? Todo o custo de cada item que você escolheu. Então, é isso a nossa aula de hoje. Espero que tenha ficado claro. Vamos tirando todas as dúvidas em sala de aula, ok? Até a próxima aula, pessoal.